Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é volume de um prisma. Nós já estudamos que os poliedros eles se dividem em prismas e pirâmides. Os prismas são formados somente por faces retangulares e as pirâmides por faces triangulares. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o volume dos prismas retos. O prisma ele é um sólido geométrico formado pelos elementos base, altura, vértices, arestas e faces laterais. A base é a figura plana que dá o suporte ao sólido. A aresta é o encontro de duas faces, ou seja, o encontro de dois lados. Vértice é o ponto comum entre os lados de um sólido, ou o ponto de encontro das arestas. E a altura é a distância entre as bases. Os prismas, eles apresentam de várias formas, com características básicas. Por exemplo, o número de faces do prisma será exatamente igual ao número de lados do polígono que constitui suas bases superiores e inferiores. Em todo prisma, ele possui duas bases, a base superior e a base inferior. E o nome do prisma ele vai depender de quê? Da base. Se a base for um triângulo, ele vai se chamar prisma de base triangular. Se for um quadrado, prisma de base quadrangular. Se for um pentágono, prisma de base pentagonal. Se for um hexágono, prisma de base hexagonal. Os prismas eles podem ser classificados em retos ou oblíquos. Os oblíquos eles são aqueles em que as arestas formam ângulos diferentes de 90, ou seja, eles vão ficar inclinados. Já os prismas retos são aqueles em que a aresta lateral forma a base um ângulo de 90 graus. O nome já diz, ele vai ficar reto. Todos os prismas, eles possuem área na base, área lateral, área total e volume. Nessa aula, a gente vai ver como calcula a área de um prisma reto. Então, para calcular a área do prisma reto, você precisa fazer a área da base vezes a altura do prisma. Então, volume é igual à área da base vezes a altura do prisma, certo? Aí, aqui nós temos um exemplo. Determina o volume de um prisma de base triangular, sabendo que a altura é 25 e que a sua base possui área 30 centímetros quadrados. Então, você só vai fazer 30 vezes 25, que vai dar 750 centímetros cúbicos. Ok? Outro exemplo aqui. Nós temos aqui esse prisma de base triangular. A altura é 20 e a área da base já foi calculada, que deu 90. Então, você vai fazer 90 vezes 20, que dá quanto? 1.800 centímetros quadrados. Determina o volume de um prisma de base quadrangular, sabendo que sua altura é 22 e que a sua base possui área 20 centímetros. Então, você vai fazer 20 vezes 22, que vai dar 440 centímetros cúbicos. Determine o volume do prisma da figura abaixo, leve em conta que a base do prisma é formada por um quadrado de 8 centímetros de lado. Nesse caso aqui, não veio a área da base, mas ele disse que a base é um quadrado. Então, primeiro eu tenho que fazer a área da base, que é o quadrado, lado vezes lado, que vai dar quanto? 64. Então, 64 é a área da base. Depois que calcular a área da base, você vai fazer o quê? 64 vezes 12, que vai dar quanto? 768. E aí, trouxe mais um exemplo. Se você observar direito, você verá que a caixa de leite é um prisma reto de base retangular. Nesse caso, podemos calcular o volume de forma mais prática ainda, que a gente já viu no roteiro passado, então, que a gente fez o volume do paralelepípedo, né? A caixa de leite, ele é um paralelepípedo, então, só é calcular comprimento, largura e altura. Então, vai fazer 5 vezes 8 vezes 25. 5 vezes 8 vezes 25 vai dar 1.000 centímetros cúbicos. Tá? O prisma abaixo possui base pentagonal de área 45 centímetros ao quadrado. Sabendo que sua altura é 60 centímetros, qual é o seu volume? Do mesmo jeito, volume é a área da base vezes a altura. Se a área da base é igual a 45 e a altura é igual a 60, então você vai fazer 45 vezes 60, que vai dar 2.700 centímetros quadrados, ou 2,7 litros. Espero que vocês tenham compreendido. Deus abençoe grandemente. Qualquer coisa, nós estamos à disposição.